À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve. O rato. Esta é uma história com humor que Agostina escreveu para um amigo que vivia na Dinamarca. Aqui chama-lhe Klaus, mas era Jorge. Uma pequena inconfidência em sua memória. A história que vou contar não se passou comigo, mas com um amigo meu que vive na Dinamarca. Não posso imaginar aqui porque o seu principal personagem, um desratizador profissional, se não estudou numa universidade que se poderia chamar Andersen Rat, assim parecia. Quando eu andava no colégio, havia à porta da casinha, ou seja, da casa de banho, uma freira velhíssima que compunha terços quebrados e possuía um diploma de serzideira de meias atribuído na Suíça. São países de grande rigor e eficiência com os quais não nos podemos comparar. Por isso, Hamlet não parece dinamarquês, ou então deu-lhe para destramelhar. O meu amigo, a quem chamarei Klaus, deu com um rato na cozinha. Não esperou para ver se ele estava de passagem, se era imigrante ou simples figura de lenda. Chamou o desratizador. Este era um homem alto, de calças amarelas, e que bebia água a toda a hora. Trazia com ele uma garrafinha de água e abria com muito cuidado, não fosse ir lá o gênio da lâmpada ou da garrafa, melhor dito. A primeira coisa que fez foi proibir a Klaus a entrada na cozinha, enquanto decorresse a operação. Pareceu manobras militares, e como Klaus punha na estereofonia um compacto da Tannhauser, o acompanhamento dava calafrios. O desratizador espalhou farinha no chão da cozinha e 2 dias depois sabia o peso, a idade e o tamanho do rato. A farinha deixou escritas as impressões das 4 patas e o comprimento da cauda. Pelo comprimento da cauda, soube a idade do rato e assim por diante. Há quem se impressione com a cauda dos ratos por ser pelada e parecer um verme, uma espécie de parasita. Outros não gostam das orelhas, não sei porquê, de certo pelo tom róseo e sem penugem. Havia um domador de leões que tinha medo dos ratos. Mesmo enjaulados faziam-no estremecer. E, no entanto, os seus 4 leões pachorrentos, é bem verdade, obedeciam às suas ordens e temiam-no. O rato era digno do seu inimigo. Parecia ter frequentado também um curso de tropas especiais e conhecia todos os sons e todos os cheiros da cozinha. Conhecia o pingar da torneira no lava-loiça, o leve e picante cheiro de uma casca de cebola e o bolor do queijo que o punha doido. Porém, não se aproximava da ratoeira senão até ao milímetro fatal. Voltava para trás, todo empoado de branca farinha, como um pierrot, e cada vez mais o seu coeficiente de inteligência crescia. E o do desratizador, assim. Pode crer, disse ele a Klaus, que um rato sabe da sua cozinha numa hora o que você não sabe em 30 anos. Sabe o que guarda nos armários, o que deve escolher e desprezar. Sabe onde estão as tábuas podres, os esfregões usados, o sabão seco, os cotos de velas, que quando tem fome não desdenha comer. Comer e não saborear. Para saborear, há coisas mais suculentas: óleos, manteigas, docinhos, certos papéis, algum recheio de almofadas e, vejam bem, canos de borracha. Um rato pode viver 1 ano numa cozinha e só percebermos que ele anda lá quando o cano da água de lavar a louça se rompe e provoca uma inundação. Foi o rato que lhe abriu um buraco para aspirar e embriagar-se com os cheiros dos restos, pequenas ervilhas, gorduras e uma outra casca de queijo emmental, ou suíço, ou Gouda, que se pegou ao ditoso cano.
O desratizador, passadas 2 semanas, disse: é um rato que tem uma dieta. Pode ser mais velho do que eu pensava, porém mantém a linha e a agilidade. Come muitos cereais e não prova o açúcar. Talvez pense que é veneno, disse Klaus, muito desanimado. Continuava a estar privado da cozinha e até saía para tomar o pequeno almoço na pastelaria. Trazia para casa croissants e fiambre e pãezinhos doces e resistia a reparti-los com o rato. Começava a antipatizar com o desratizador. Um rato não pensa, não precisa de pensar. Faz melhor que isso, como todo predador. Um predador usa os sinais que a natureza lhe manda de todos os lados. E um rato da cidade, além da natureza, tem uma rede de informações prodigiosa. Tudo vibra, range, brilha, escorre. Tanto as pessoas como os objetos fazem variadíssimos ruídos, cheiram de toda a maneira e, sobretudo, avisam da sua presença. O rato sabe logo se a pessoa é aleijada, se usa bengala, se sofre da bexiga, se usa sapatos ou chinelos. Sabe que onde se ouve música não há muito a temer. A música abafa a caminhada do predador, assim como as grandes famílias são mais seguras para ele. Quando nós jantávamos todos vivos à volta da mesa, a falar alto, e a minha mãe a dar ordens e contra-ordens à criada de sala, havia um ratinho que se pendurava no galheteiro que estava em cima do aparador e olhava para nós como se estivesse no teatro. Parecia deliciado. E de certo se sentia em segurança, dado que o calor das discussões lhe transmitia ondas de comovida festa de família. Sabia que ninguém estava zangado e não ia acontecer nenhuma loucura, como persegui-lo e derrubá-lo de cima do galheteiro. Mas voltando a Klaus. Já tinham passado 3 semanas e o rato continuava acantonado na cozinha, a cozinha dele, porque era o seu território, com a cesta do seu pão, com o seu papel dos fritos e uma certa ainda com pequenas barbatanas de peixe frito. Ele gostava de peixe frito. Klaus tinha a certeza de que ele fazia sanduíches de ovo e anchovas. Mostrai-me um rato que goste de anchovas e digo-vos onde está um bom europeu. Aproximavam-se as férias do verão e Klaus queria navegar no seu barco que estivera todo o ano no estaleiro, o que lhe custara uma fortuna. Mas dava o dinheiro por bem empregado, porque gostava do mar como um rato gosta de queijo. Já não consigo afastar-me do assunto, o que numa história às vezes é indispensável. Klaus convidou a sua ex-mulher a passar uma tarde no barco, aproveitando o primeiro sol de junho, e esqueceu o rato e o desratizador. Quando voltasse, entretanto fez uma viagem e achou tudo muito mudado, que é o que acontece a quem faz viagens. Esperava encontrar tudo resolvido e apenas lhe restava pagar ao desratizador e tomar conta outra vez da cozinha. Mas as coisas não se passaram assim. Nada tinha mudado e o rato continuava a andar por cima da farinha e estava cada vez mais inteligente. "O que é que eu faço?" disse Klaus. "Estou tão aborrecido que ainda me caso outra vez com a minha ex-mulher e vou meter-me no Museu dos Vikings a contar os pregos dos barcos, um por um. Acho que o rato e eu acabamos por nos entender, se você deixar." "Isso não é possível." O desratizador não estava em si de tão contrariado. "Eu tenho que fazer o meu serviço. É para isso que me pagam. Eu pago-lhe na mesma. Mas não me pode pagar se eu não fizer aquilo para que fui chamado. Tenha paciência. Espere." Klaus, como não podia servir-se da cozinha e estava cansado de comer arenque fumado, aceitou um convite da ex-mulher para jantar lá em casa. Primeiro 2 vezes por semana, depois todos os dias. Isto deu como resultado reatarem as relações antigas e, de bons amigos que eram, tornaram-se ainda melhores. Já não se lembravam porque se tinham separado. Provavelmente eram muito novos quando se casaram e não faziam outra coisa senão encontrar defeitos um no outro. Era um jogo do empurra e aquilo não parecia nada bem.
Mas quando se trata de amor, cada um faz o que quer, porque se pensa que no amor, como na guerra, vale tudo. Ora, até o Pacto de Genebra estabelece que na guerra nem tudo é permitido. Mas como não há um Pacto de Genebra para o amor, cada um faz como entende. O tempo em que Klaus esperou a morte do rato foi um tempo de razoável felicidade. Ele e a ex-mulher tornaram-se companheiros inseparáveis e até arranjaram emprego na mesma zona da cidade. Aqui tenho que dizer que no Brasil não se diz zona por ser o domínio das prostitutas e gente assim, mas aqui pode dizer-se zona à vontade e bicha e viado, que ninguém fica a olhar para nós como se estivéssemos a cometer uma terrível indiscrição. Entretanto, vou-vos dizer quem era Klaus, o meu amigo. Era arquiteto e tinha saído de Portugal quando da Guerra das Colónias. Era, portanto, um imigrante político. Era um pacifista, como se vê pela história do rato, a quem chegou a dar um nome e a querer que o desratizador falhasse nos seus intentos. Mas o desratizador até aos domingos ia ver o que se passava na cozinha de Klaus. O rato está mais gordo. Vê-se pelo rasto que deixa na farinha. E também está mais esperto. Bebe a água da torneira e põe-se debaixo para apanhar a gota que cai de 40 em 40 segundos. Às vezes ele vai inspecionar o armário das provisões e 40 segundos depois lá está para receber a gota d'água bem certeira, na boca aberta. É um prodígio, disse Klaus, e a ex-mulher repetiu. É um verdadeiro prodígio. Tinha amadurecido e sabia que repetir o que um homem diz é no casamento a chave do sucesso. Agora arranjava-se mais, ia ao cabeleireiro, pondo de vez em quando rolos no cabelo fino de um loiro esbranquiçado. Klaus lembrou-se. Tinha-se parado por causa da cor do cabelo dela. Parecia manteiga fervida. Mas agora não se importava. Falavam muito um com o outro, do rato e de outras coisas. Ela tinha uma graça que Klaus nunca suspeitara. Klaus, disse ela, o nome dele era Cláudio Pinto, mas mudara para Klaus. Podíamos ir para a neve no inverno. Mas neve é o que não falta aqui, disse Klaus, muito surpreendido e assustado, porque o tempo das viagens já ia longe. Agora preferia ouvir música e ficar quieto. Pois sim, mas não temos montanhas. A neve sem montanhas não parece neve. Suja-se logo e torna-se em gelo escorregadio. Eu gostava de ver a neve nas montanhas e os pinheiros carregados e os coelhos a aparecer nas tocas num dia de sol. A ex-mulher estava a ficar muito romântica e Klaus deu por isso. Expusera-se mais e tinha medo do que podia acontecer. Faltava-lhe a esperteza do rato, que sabia parar a tempo, 1 milímetro antes da ratoeira. Pensando nisso, voltou a casa e espreitou para dentro da cozinha. Ali estava um efeito de neve, muito confortável, com toda a branca farinha espalhada pelo chão. E as patinhas do rato estavam impressas como se fosse uma forma de escrita. Talvez fosse mesmo uma forma de escrita. Ele era bastante inteligente para isso. Sentiu admiração por ele. É um rato como deve ser, pensou. Isto era um grande elogio. Entretanto, a ex-mulher de Klaus, que tinha 2 filhos de um primeiro casamento, juntava dinheiro e dizia: é para quando formos velhos. Os velhos precisam de ter dinheiro, senão ninguém quer saber deles. Toda a gente tinha regalias sociais. Havia hospitais para curar as pessoas e outros para convalescer. Mas a ex-mulher continuava a dizer que era preciso ter dinheiro para quando a velhice chegasse. Sentia-se sempre insegura por mais cartões de crédito que tivesse, e Klaus aborrecia-se com isso. Um dia parou diante da estátua de Kierkegaard, que devia ter sido um homenzinho enfesado, e pensou que ele se parecia com o rato. Não um rato de laboratório, mas de cozinha, ou se quiserem de biblioteca. Como escapara ao casamento, intitulando-se um sedutor cheio de manhas, era de uma esperteza de rato. Klaus olhou para ele, no entardecer escuro da cidade, e lembrou-se que ele morrera no mesmo dia em que se lhe acabou o dinheiro. Meu bom Soren, és mesmo um tipo com quem se pode contar. Parece que a sobrecasaca não te serve,
mas é só porque és meio corcunda e gostas de parecer ainda mais corcunda. A tua sedução está em saberes ser pior do que és. Como o rato da minha cozinha. Acho que vou voltar para lá. Mas a ex-mulher não deixou. Estava cada vez mais prestável e os filhos dela ajudavam-na a ser prestável. Tratavam Klaus por pai e deram-lhe uma carteira em pele de lagarto pelo Natal. Ele fingiu-se agradecido. Mas é preciso muito mais para um homem ficar agradecido. Ia para o fiorde e o vento soprava na água como se fosse derrubá-la. Não se derruba a água, que ela não tem pés nem raízes. Todavia sustenta-se como se os tivesse. Um dia, o desratizador encontrou-o na rua e foi falar com ele. Estava entusiasmado, ainda que isso só se percebesse porque o lado esquerdo do bigode tremia. Ele disse: tenho uma boa notícia para si. Estive ontem na sua cozinha e o rato estava morto. Agora já me pode pagar. Como morreu? Klaus sentiu uma dor no estômago e outra na perna direita. As emoções não escolhem lugar. Morreu com veneno ou foi eletrocutado? Nada disso. E sabe, não acasalava e por isso não trouxe uma fêmea com a ninhada. Eu não diria que era um rato velho, mas talvez fosse. Tinha já os bigodes brancos. De qualquer modo, deu-me que fazer. Há 2 anos que estava na sua cozinha e não deixou pedra sobre pedra, nem um grão de arroz. Tinha uma dieta muito equilibrada, apesar de tudo. Estava manco, talvez uma artrose, talvez isso. É preciso avisar os vizinhos. Klaus ficou desolado. Tinha casado com a ex-mulher e vivia na casa dela com os filhos dela, que pareciam 2 morsas e que continuavam a chamar-lhe pai. Não podia imaginar Kierkegaard a viver com 2 morsas na mesma casa. Que esperto que ele tinha sido. Andou durante um tempo pensativo e um dia em que por acaso viu o desratizador num centro comercial, perguntou-lhe: como é que eu podia comprar um rato? Ele tirou do bolso uma agenda preta, dessas que tem junto a uma máquina de calcular, e folheou-a com profunda atenção. Só daqui a 3 anos é que tenho um rato disponível. Como? Disse Klaus estupefacto. Não imagina a quantidade de homens que querem um rato na cozinha. O desratizador coçou o queixo e disse: homens como você, que me chamaram para matar um rato e que foram vítimas das consequências. As consequências, Sr. Klaus. É disso que eu vivo e não de matar ratos. É um ofício mal pago e que não dá nem para a água. Tirou a garrafinha do bolso e bebeu um trago. Tapou-a rapidamente, não fosse sair de lá um gênio. E não se sabe o que seriam as consequências.